Olá, crianças! Hoje iniciaremos mais uma aula de ciências. Um novo capítulo, capítulo 4, que vai falar sobre a água. Primeiro irei apresentar aqui ao lado a imagem da partícula da água. Ela vai ser composta de H2O. Pode olhar aqui ao lado essa imagem. E essa partícula ela vai se juntar e formar os estados da água. Teremos os estados sólido, líquido ou gasoso. O estado sólido, ele vai apresentar as moléculas da água firmemente interligadas entre si. Um exemplo de estado sólido da água é o gelo, como também os icebergs. Estado líquido, as moléculas estão mais soltas e deslizam-se uma entre as outras. Um exemplo do estado líquido da água é rios, lagos, mares. Ela está em estado líquido. O estado gasoso, ele, diferente do estado sólido e do estado físico, as moléculas de água elas estão totalmente afastadas. Os estados físicos eles podem se modificar dependendo de variações do ambiente, como por exemplo a temperatura e a altitude. Irei apresentar as modificações dos estados físicos. Temos a solidificação, que é a mudança do estado líquido da água para o estado sólido. Por exemplo, quando a água é colocada em um congelador, ela se transforma em gelo. Temos a condensação, que é quando a água ela está em estado gasoso e passa a ser líquido. Por exemplo, quando estamos fervendo alguma comida e colocamos a tampa na panela. Aquele vapor, que é o estado gasoso, ele vai se concentrar na tampa e vai voltar a ser o líquido. Temos a fusão, que é quando está em estado sólido e passa a estado líquido. Por exemplo, quando tiramos um gelo do congelador e deixamos fora da geladeira. Então, ele vai derreter e ele vai passar por essa fusão. Temos também a vaporização, que é quando a água ela se transforma em vapor. Por exemplo, novamente, quando colocamos a água para ferver, porém sem a tampa, ele vai se esvair pelo ar, ele vai se tornar um vapor. Agora é hora da atividade. Leia novamente o conteúdo. Lembrem-se, toda vez que o conteúdo for de texto, lê novamente, para que possamos absorver o conteúdo. E após a leitura, grifar com marca-texto aquelas informações que foram mais importantes. Agora, na página 299, responda as questões. Questão 1. As imagens a seguir representam a água em quais estados físicos? Observem, tem 3 copos e cada um apresenta a água em um estado. É só verificar novamente o conteúdo e responder. Questão 2. Complete corretamente as frases abaixo. A. A passagem da água do estado líquido para o estado gasoso é chamado de B. A. Consiste na passagem do vapor de água para o estado líquido. E C. Ao colocar a água líquida no congelador, ocorre o processo de... Lembrem da aula que foi dada hoje e respondam. Questão 3. Observem a figura representando a molécula da água e depois utilize somente as palavras adequadas do quadro abaixo para completar o texto. Temos algumas palavras, observem aqui ao lado, referente à água. Oxigênio, alumínio, átomos, gelo, substâncias, material, hidrogênio, moléculas enormes e minúsculas. Então, vocês vão pegar essas palavras que estão nesse quadro verde e completar as frases abaixo. Os elementos da natureza são compostos por partículas chamadas de átomos. Os se ligam e formam estas, por sua vez, quando juntas formam a água, por exemplo, é uma substância composta por moléculas formada por 2 átomos de e um átomo de... Leia novamente esse texto, vocês vão completar com as palavras que estão no quadro verde. Lembrem-se, deve ter sentido e coerência. Não coloquem as palavras de todo jeito, elas formam um sentido,
que está relacionado diretamente ao texto lido hoje. 4. Se quisermos mudar o estado físico da água de sólido para gasoso, o que devemos fazer? Lembre-se do exemplo que foi dado e vocês saberão responder. 5. O que ocorre quando colocamos a água líquida no fogo para que receba calor? O que será que acontece? 6. Em uma cidade de praia, a que temperaturas a água solidifica? Quer dizer o quê? Congela e evapora. Essa vocês irão pesquisar. Leiam novamente e respondam as questões. Até a próxima aula!